Deus, minha perfumada, preciosa. Estamos começando um novo episódio do podcast Pode Perfumar. E aqui você vai conhecer que você pode perfumar a fragrância do bom conhecimento de Cristo a cada episódio. E no episódio de hoje nós temos a minha amiga, comadre, mulher de Deus, Isabelle. E assim, para além que ela é para mim, eu quero te apresentar quem ela tem se tornado a cada dia em Deus. E talvez você já a conheça, já tenha ouvido falar um pouco sobre ela. Um dia que ela estava de branco, bem lindona, de noiva, num testemunho que viralizou aí nas redes sociais, Plena Amigos e outros canais de comunicação gospel, divulgaram o casamento dela, né? Algo inédito assim, para a família, para todo mundo e para os amigos. A gente às vezes ouve falar notícias de longe, né? Mas o que Deus fez na vida dela, do esposo dela, foi algo assim que fez a gente testemunhar, né? Como foi o louvor para testemunhar, né? Enfim, eu estou muito feliz de tê-la aqui, estou muito feliz. Fiquei feliz quando o Espírito Santo me deu um despertamento para convidá-la. E agora eu queria que você se apresentasse, para o pessoal te conhecer. Quem é a Isabelle? Oi, gente, a paz do Senhor. Meu nome é Isabelle, sou casada, casei ano passado. Estou muito feliz de estar aqui. Falei com a Rafael, estou nervosa, mas um privilégio estar aqui, uma honra falar de... Falei com ela, né? Como que eu vou negar falar do que Jesus tem feito na minha vida? Então, estou muito feliz de estar aqui. Sou Isabelle, congrego na Igreja DMG, no Jardim Íris. E estou muito feliz de estar participando desse podcast hoje. Que maravilha! Vou aproveitar esse ensejo para dizer para vocês que, assim, não é sobre o quanto de pessoas que te conhecem, não é o quanto você está familiarizada, né, em falar em público, que vai dizer se você já pode perfumar ou não no nosso podcast, ou através do seu dia a dia, contando o seu testemunho para alguém. Então, a Isabelle, ela se disponibilizou para esse canal, né, do Transbordar de Deus, através da vida dela, na vida de outras pessoas. Eu sou feliz por você estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Então, já que você chegou, já vou te Obrigada. Ora pra gente começar, intercede Jesus. pelas mulheres que vão ouvir essa palavra. Nós estamos no início, né, de um podcast, mas eu sei que ele vai durar por bastante tempo, que a gente vai falar aqui, a gente não sabe quais corações a gente vai alcançar, mas Deus sabe. Então vamos colocar aí à frente dessa obra. Vamos, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Jesus, por esse momento de estarmos aqui, Senhor, em comunhão. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de poder falar sobre o que o Senhor tem feito, Jesus, na minha vida. E que eu te peço que outras pessoas e que outras mulheres sejam alcançadas e sejam tocadas, Jesus, pelo meu testemunho, por tudo que eu passei. Muito obrigado, Jesus, por esse privilégio, Pai, de ter sido contemplada pelo Senhor, Jesus, para viver, Jesus, uma experiência contigo. E que outras pessoas, Senhor, sejam tocadas, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Senhor, por essa palavra. De início, né, o tema do nosso podcast de hoje é: será que você consegue, será que é possível perfumar? Será que a mulher provada consegue perfumar o perfume de Cristo da sua vida, Será? da sua história? Será, Isabel? Olha, ela tá indo, porque ela me mandou o título do podcast, do episódio de madrugada, quase. Que eu mesmo mandei pra ela, pro Put, né, pra essa conversa. E aí ela falando assim, pode? Aí eu, pode o quê? Eu mesmo esqueci, gente, olha, ver se pode. Mas pode perfumar ele? Isso é uma pergunta pra gente. Será que é possível? Às vezes a gente tem uma mania de pensar, né, que tem que ter um contexto exato. E isso é muito importante pra gente preparar e quebrar algo, né? Muitas das vezes que você está pensando que é bem equivocado. Quando a gente está passando uma situação muito difícil, assim, muito provada, eu creio que você vai concordar comigo, uma das primeiras coisas que a gente pensa quando a gente está caminhando sendo um cristão fiel é que as pessoas não vão ser edificadas se olhar para a nossa vida. Ninguém vai querer ser crente se ver o que eu estou passando. Ver a prova. Se ver como, assim, a gente por um momento pensa que a cruz de Cristo, o Evangelho, ele vai ser invalidado pela dor, sendo que a cruz de Cristo é dor, é cruz, é provações, né? E é justamente o contrário. Então, se você que está aí, começando esse podcast e decidiu ouvir o que o Senhor tem para falar com você nesse momento, a primeira coisa que Ele tem para falar para você é isso: eu vou usar você, independente do que esteja acontecendo, para perfumar o meu perfume. E aí tudo vai depender se você vai se permitir, né? Porque no meio do caminho vão vir vários
várias intempéries, querendo adulterar nossa essência, querendo mudar aquilo que tem dentro de nós. Mas se você permanecer sendo fiel, A gente escolhe, né? É uma escolha. A gente exatamente. escolhe confiar, a gente escolhe. E é exatamente isso que a Isabelle viveu, né? Você fez uma escolha. Eu sei que tem muitas pessoas que conhecem a história dela, mas assim, falei pra ela que eu vou tomar a liberdade de fazer um resumo pra te lembrar a história que você já ouviu falar pra ele, pra dar ela liberdade pra ela contar de um nunca contado. Olha lá. De uma outra forma. Olha o privilégio da gente hoje, porque assim, como eles já estão, né, andando pelas igrejas, como foi algo que foi para a rede social, muitas pessoas conhecem, eu creio que a maior parte do nosso público hoje já conhece o testemunho, assim, vamos dizer, início, meio e fim, né, no sentido do ápice, o que foi que Deus fez. Mas hoje a gente vai ter o privilégio de conhecer do ponto de vista da mulher de Deus. A gente sabe que homem e mulher, os dois sendo servos do Senhor, eles passam pela mesma situação no sentido de maneiras diferentes, né? Fala que a mulher é muito emocional, a mulher é muito isso, porque a gente idealiza, a gente não é tão racional, né? A gente vai idealizando várias coisas e a gente vai sendo provado nesse nosso jeito de ser. Verdade. O Senhor nos fez desse jeito, então dá pra gente perfumar sendo mulher de Deus, mas é diferente. E o que Isabelle passou foi uma cura, mas uma cura que veio através de uma surpresa, né? Bem no período inesperada. E aí, dentro dessa cura, faz um resuminho pra gente. Faço. Desse início. Foi algo muito inesperado mesmo, né? A gente estava... Sempre falo, nós éramos pessoas normais, vivendo sonhos, né? Planos, fazendo planos de casamento, de festa, né? E de um dia para o outro meio que veio assim, parece que o nosso chão abriu, assim, sabe? Nossas expectativas foram completamente mudadas, sabe? Mas Deus veio... Eu sei que tudo que a gente vive tem um propósito, né? E aí nós enfrentamos um câncer, né? Meu esposo descobriu que estava com câncer perto do casamento. Nós tivemos que mudar tudo de um dia para o outro, alterar tudo. Perto quanto do casamento? Perto, muito perto. No mesmo mês do casamento. Acho que umas 2 semanas antes do casamento, nós descobrimos e aí tivemos que mudar a nossa rota, né? Mas Deus, ele esteve com a gente o tempo inteiro, Deus esteve presente, nos direcionando. E nós enfrentamos, né, essa doença, passamos pelo que tivemos que passar. Ele fez o tratamento. Graças a Deus deu tudo certo, foi curado, para a honra e glória do Senhor. E hoje a gente pode estar aqui, né, para poder testemunhar o que Deus fez na nossa vida. É aquele louvor de vocês, né? Verdade. Para testemunhar de vocês. Nosso e, assim, meio. Quando o vídeo que vocês viram, né, deles contando a vitória de cura na celebração do casamento, foi quantos meses depois do casamento civil e do diagnóstico? Eu casei em maio, no civil, maio de 2025. E aí, em maio mesmo, nós descobrimos, né, a doença. E isso foi depois, no caso, foi depois do tratamento, depois de tudo, né? Foi em novembro. Ou seja, menos de um ano. Menos de um ano. Ao mesmo tempo que veio tudo muito rápido. Foi tudo muito intenso, muito assim, agressivo, né? Mas foi tudo muito rápido. As pessoas nem acreditam, né, na verdade. Porque todo mundo fala assim, nossa, em meses veio a doença, fez o tratamento, foi curado, né? Foi tudo muito rápido. E assim, alguém pode falar assim, ela tá aí com testemunho, porque pra ela foi assim, gente, o Senhor sabe nossas limitações, né? E eu acredito que quando a situação toda começou, você deve ter até questionado, né? Se você tinha capacidade de lidar com tudo. Eu não sabia que eu aguentava. Eu sempre falo isso, eu falo, gente, como eu aguentei, assim, as pessoas, depois de tudo que a gente passa, né, as pessoas vêm perguntar, nossa, as pessoas falam pra mim, eu não sabia que você ia aguentar, eu achava que você não ia suportar, né, passar por isso, mas a gente só sabe quando a gente descobre em Deus uma força que a gente não tem, assim, realmente. No momento que é necessário. Quando é preciso mesmo. Já tô falando e já tô emocionada. Glória a Deus pela sua vida. E assim, a gente fala quando fala assim mesmo, né, quando a situação passa, é igual quando a gente olha pra Bíblia, a história de alguém. Jó perdeu os bens, perdeu tudo, que a gente já tá acostumado a falar da vida dele, né? Perdeu os bens, perdeu o filho, e no outro dia foi notícia disso, de perda, e ficou doente, e de repente, lá no capítulo, acho que 42, né, Jó consegue falar que tudo pode, e no final do capítulo, Deus vira o cativeiro dele. Quando a gente já tem a história, né, com início, meio e fim,
a gente tem uma tendência muito desumana, né? Que é super errada, de simplificar, porque a gente está sempre ouvindo. E Sim, agora já se acha- encerrou. Mas a gente tem que começar a olhar para as histórias, né, os testemunhos bíblicos e de pessoas que a gente tem a oportunidade de ouvir, entendendo que tem um ser humano totalmente limitado, emocionado, que não conhece o amanhã, que não sabia qual seria o desfecho da história, vivendo tudo aquilo intensamente. A gente vai ouvir a história, sei lá, dos 3 porquinhos, que eles não se protegeu na casa do outro, e a gente fica tranquilo porque a gente sabe o final. Sabe, Só que quem tá vivendo Só vivendo. não tem dimensão. Não tem. Assim, né? Eu tô fazendo questão de falar isso aqui para que a gente já fala a palavra câncer, eu sei que a tendência é as pessoas já se Assustar, assustarem. Mas conforme a gente já dá um testemunho de cura, relaxa por outro lado. Só que não é problematizar o que eu quero fazer aqui. Eu propus isso para a Isabelle, que a gente nessa conversa hoje mostrasse o lado, não só ser humano, mas o lado mulher. Que sonhou de uma menina, né? Virando mulher. De uma menina. Que a gente já imagina isso no período do casamento, mas não. Não assim, dessa forma, né? Dessa forma, e eu diria até que uma forma divina, né? Porque quando a gente casa, isso acontece naturalmente, humanamente, culturalmente. Mas Deus quis forjar uma mulher de Deus. Eu falo, até brinco falando, eu fui provada antes do casamento, né? Casando, assim, no processo. A gente achou que seria de uma forma, né? E foi completamente de outra. Depois que descobriu, né, uns 15 dias antes, parece que a dor que ele estava sentindo, né, que foi algo relacionado à coluna, que foi isso, Foi. se intensificou e tudo. Foi muito, porque até descobrir de fato que era, não foi Foi só descobrir que piorou, assim, drasticamente. Ele foi se agravando, assim, muito de repente, né? Até descobrir, ele não sentia nada. E isso era uma coisa que vinha de muito tempo, não foi assim, né? Não descobriu em maio e tava ali em maio, não foi isso, já vinha de muito tempo. Era um câncer agressivo, era um tumor muito grande. Então foi só descobrir, assim, que ele caiu. Ele parou de andar, ele começou a sentir muita dor. Ele ficou de cadeira de roda, inclusive a gente casou de cadeira de roda, né? O casamento do civil, ele tava de cadeira de roda. Aquela foto de vocês é muito emblemática. Vou ver se consigo colocar pro pessoal ver o dia que vocês casaram no civil, que você tá no colo Que eu tô no colo dele, ele na cadeira, né? Essa foto é muito linda. Ele tava na cadeira de rodas, foi. Assim, né? Por mais que ela faça a gente reviver um período muito difícil, eu imagino. Hoje a gente olha com outro olhar, né? Hoje é assim, ufa, assim, né? Dá um alívio, mas foi tenso. Esse tema de hoje, gente, quando fala de provações, ela fala de uma habilidade que a gente precisa construir, e a gente normalmente só consegue fazer isso depois que passa, é normal. Mas com uma pitada de criatividade, eu ouso dizer, na minha área, eu acho que a gente consegue antecipar isso. Por exemplo, quando Jesus morreu, ou melhor dizendo, quando Jesus ia morrer, ele já foi avisando para os discípulos parecia que não conseguiam assimilar que eles iam ser provados como eles foram. Quando Jesus é preso, quando Jesus é açoitado, crucificado, como diz, né, como se as ovelhas fossem espalhadas, eles ficam bem desorientados. E naquele processo eles não tinham dimensão de que eles conseguiriam reviver, olhar para a cruz de uma maneira alegre no futuro. Hoje a gente coloca a cruz dentro da igreja, muita gente gosta de botar uma decoração de roupa, a cruz vazia. Porque hoje a gente conseguiu ressignificar essa lembrança dessa provação através. Você tem noção, a gente celebra a Santa Ceia. Verdade. Sangue, o corpo do meu Cristo, mestre, que foi, como fala, moído pelas nossas transgressões. E a gente faz isso com alegria. E assim, é normal que a gente consiga ressignificar tudo isso depois. Mas será que com um pouquinho de fé e criatividade a gente não consegue imaginar um Deus que está orquestrando tudo isso e ele já não está conduzindo tudo para ser ressignificado lá na frente? E hoje a Isabelle vai contar pra gente como que foi, essa mulher, essa menina e os sonhos que você tinha. Eu sei que vocês sonharam juntos. Mas aquilo que, assim, talvez ele não ligasse tanto, mas você idealizou. A gente tem isso. Como mulher, né? Como mulher. Por exemplo, viagem, lua de mel, primeiro dia. Esses primeiros dias, porque como vocês passaram, ele entrou, né, de cadeira de rodas no civil. E aí vocês têm essa foto
hoje a gente fala que é linda. E aí no dia seguinte foi quando ele se internou, não foi isso? Isso, a gente casou no civil dia 22 de maio, dia 23 de maio ele foi se internar. Então a minha lua de mel foi dentro do hospital. A gente ficou literalmente um mês, né, no hospital. Ele até brinca com isso, ele fica, nossa lua de mel foi no hospital. E assim, a gente foi provada aí, né? Mudou completamente a nossa rota, né? A nossa lua de mel, a gente ia fazer uma viagem, a gente escolheu não fazer festa para fazer uma viagem. E aí mudaram-se, né, os planos. Sim. Aí eu vou cutucar um pouquinho para as meninas sentirem o que você sentiu. Sempre que quando você chama, você fala viagem, você sinta que vocês perderam algumas coisas, né, dentro do planejamento, questão de passagem, de tudo. Só que eu acho que, eu não sei se a maioria das vezes, como agora, você não cita para onde era a viagem. Mas eu acho que para as meninas entenderem que o intuito de hoje é esse, é trazer o lado do Luzinha, o lado que você reclamaria, né, com a Nicole. Amiga, olha a referência porque eu queria fazer. Ou melhor dizendo, você estava idealizando com a Nicole, né? Ali antes, olha aqui o que eu quero fazer essa foto lá. E aí depois isso não aconteceu. E foi ela que passou também isso com você. Então, eu queria que nessa conversa se tornasse quase essa coisa de amiga, sabe? Essa coisa confidente, se você permitir. A gente, claro. A gente tinha uma viagem programada para a Europa. Nós íamos fazer uma Eurotrip, né? Que a gente fala. Íamos para alguns lugares, íamos para Paris, né? Que era a viagem do meu sonho. Íamos para alguns lugares e nós fomos frustrados nisso, né? Mas foi a vontade de Deus. Íamos para lá, nós perdemos algumas coisas porque a gente não conseguiu o estorno, né? Já estava praticamente tudo pago, tudo feito, né? Organizado, passagem, hospedagens. Hospedagem a gente até conseguiu alguns estornos, mas da viagem da companhia aérea nós não conseguimos e até chegamos a entrar na justiça, né? Mas mesmo assim não conseguimos praticamente nada de volta, né? Foi isso. Essa parte, como você falou da justiça, me lembrou um testemunho que eu já comentei algumas vezes, quando eu passei no concurso público, era o meu sonho, daquela coisinha que a gente idealiza, para fazer na UFRJ, né? Para fazer artes na UFRJ. Eu quero isso, eu quero isso. E aí, quando eu passei, a minha escola do ensino médio demorou a entregar uma história. E aí, através disso, eu tinha feito uma pré-matrícula e fui obrigada a assinar um documento dizendo que se eu não entregasse o histórico, eles vão cancelar. E tipo, era isso, eu não fazia pré-matrícula. E eu assinei. E a escola demorou, quando ficou pronto, com na carga horária, e por causa disso pediu. E aí, quando eu fiquei ali tentando digerir, né, isso que eu queria, que era a vaga que eu queria, era o que eu queria, eu não conseguia ver por que, né? Por que Deus fez isso? Por que Deus não levou? Será que Deus não levou em consideração o meu sonho, o que eu queria viver? E hoje, isso que eu tô falando, a gente precisa de um pouquinho de criatividade. Eu acho que se a gente juntar a criatividade e a fé, né, eu tenho um termo que eu estou explorando ele até para virar um livro, que é o fé criativa. Se a gente juntar a palavra fé e a criatividade, a gente consegue crer num Deus que é criativo. Ele tem um final, assim, além do que a gente imagina. Deus já tem até aqui contando testemunho. Então ele falou assim, eu vou fazer isso desse jeito para que lá ela vivesse. Ele sonhou com tudo isso. E se a gente botar um pouquinho da nossa fé e ação da criatividade, a gente não vai conseguir estar no nosso amanhã, mas a gente vai saber que o Senhor está preparando melhor. E ele está atendendo algum coração, algum propósito que ele tem na nossa vida dentro de um não, dentro de alguma coisa que não está acontecendo. E aí, depois eu fui entender que eu falava com o Senhor que eu não queria perder tempo, né? Eu terminei ensino médio com 17 anos, passei de primeira no Enem, aquela coisa toda, aspas, não perdi tempo porque eu entrei. Só que, por outro lado, ia haver a pandemia em 2019. Era curso de desenho, modelo vivo, como é que faz online? Não ia, eu ia estar me formando com muito atraso. E aí a minha oração era, eu não quero perder tempo. Então o Senhor permitiu esse rolo todo, eu perdi a vaga da FRJ, aí nisso eu entrei na faculdade de distância de fotografia, e aí nisso eu terminei em casa, eu mal fiz prova presencial, porque eu estava na pandemia, e aí depois eu consegui, eu lembro que eu ia fazer 20 anos, quando eu terminei, eu faço aniversário em setembro, em junho eu ainda ia fazer 20 anos, quando eu tinha terminado a minha primeira faculdade, aí depois eu fiz outra, e eu sei que com 22 anos eu estava com 2 faculdades e tinha passado no concurso público. Assim,
Nada do que eu planejei, totalmente fora da minha rota. E toda vez que eu falo disso, eu falo que Deus, ele frustrou um sonho meu, que era fazer o FRJ, para atender uma outra oração que eu tinha feito, que era não perder tempo. Então, se a gente usar no meio do processo um pouquinho da fé, saber que Deus é criativo, ele vai fazer alguma coisa daquilo que a gente está passando, a gente não sabe, não vai saber o amanhã. Era impossível imaginar que Deus ia fazer isso comigo. Eu nunca pensei ser professora de arte, nada, mas ele fez. Você nunca imaginou estar num podcast? Nunca meio. Mas já sonhou com isso. Então, assim. Eu já sabia, né? É doloroso. É, um pouquinho. Bastante. Essa Eurotrip ainda vai sair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gente. Profetiza aí. Profetiza, Na né? oração no final, a gente vai por essa Eurotrip aí. A gente vai falar assim, ó. Em nome de Jesus. Deus atendeu uma oração que a gente fez por eles. Mas, assim, hoje, o que mudou dentro de você, assim? O que você diz? Se antes você fosse se descrever, quem era Isabelle? Antes desse processo e depois. O que mudou dentro de vaidade, dentro de imaturidade, talvez? Aquela coisa da birra, né? Não vai ser do meu jeito, não quero ser o terra. E é exatamente sobre isso, né? Acho que não é só sobre o que a gente passa, não é só sobre o nosso sofrimento, né? Assim, eu digo nosso testemunho, né? Nosso porque é meu e dele, né? É sobre o que a gente, acho que o que a gente se torna, sabe? Depois do processo, sabe? Depois dessas provações. E foi exatamente isso. Eu acho que quem eu era antes, né? E quem eu me tornei depois desse processo, sabe? Eu era, não sei, eu nem sei explicar, mas até um dia você estava na oração, que teve lá na casa da minha mãe, e eu nunca esqueço disso. Eu falo, eu nem lembro quem foi exatamente, mas Deus usou alguém para falar comigo que a partir daquele momento Deus estava me mudando mesmo. Eu estava deixando de ser uma menininha, né? Menininha que a mãe ora, né? Eu sempre vivi ali embaixo da asa da minha mãe, né? Sempre me senti segura ali, né? Porque tinha alguém para orar por mim. A verdade é essa, né? Minha mãe, mulher de Deus, de oração. Gente, eu nem falei isso. Ela é filha da mãe. A Mar, aquela que toda a gente. Vou até trazer ela de novo nessa nova temporada do podcast. Vamos ver se ela topa. Mas quando a gente fez esse podcast em 2025, né? Começou a série de lives. Ela foi uma das participantes, tá lá no nosso Instagram. E ela é filha dela, gente. Graças a Deus. Assim, Privilégio. Deus referência pra nossa igreja. Então, o que não foi, né? Crescer com alguém que tinha segurança dessa estabilidade espiritual. Então, e é sobre isso, né? Eu me senti ali. Nasci, né, ali no berço cristão, sempre tive minha mãe ali, então minha mãe sempre foi uma referência para mim, né, mulher de oração, sempre ali nas guerras, né, insistindo, e então assim, eu me sentia meio protegida, meio não, completamente protegida, né, por ela, assim, sabia, assim, você saber que tem alguém que tá ali orando por você, você acha, de certa forma, né, eu não tinha casado ainda, eu morava com ela, eu achava que, né, minha mãe tá orando por mim, né? A verdade é essa. Sou café com leite. Eu acho que eu me considerava café com leite. Jesus me perdoa. Café forte expresso da Isabelle. Eu acho que eu me considerava café com leite por saber que eu tinha minha mãe ali, sabe? Eu acho que a minha cabeça era isso. Deus foi lá e falou assim, peraí. Muito bom. Então é isso, eu era uma menina, né? A verdade é essa. Tinha ali alguém para orar por mim, não me sentia tão assim, não achava que era tão necessário, né? Eu ia a fundo, né? Eu achava ali que estava tudo bem. Eu orava quando eu queria orar, achava que estava tudo bem. E não era assim que Deus queria, né? E aí E aí é o que acontece. Eu era uma antes do que eu passei e hoje eu sou outra pessoa, assim. Isso é fato. Tanto assim. E, inclusive, gente, na semana, né, do casamento, ele ficou praticamente morando na casa da minha mãe, uns dias antes do casamento mesmo, na própria semana. Eu sempre falo que foi a pior e a melhor semana da minha vida, assim. Foi um misto de sentimentos, né? Porque ele estava sem andar, ele parou de andar na semana do casamento e ele começou a sentir uma dor absurda, né? Foi assim, a doença foi desenvolvendo de uma forma drástica, assim,
E a dor foi aumentando muito e ele ficou morando na minha mãe porque era mais fácil, né? Tinha mais pessoas ali para dar um suporte a ele, tinha minha mãe, tinha minha irmã. E aí ficava assim, eu no lado de um sofá, na ponta do sofá e ele na outra ponta. E era uma dor assim, a gente passava a madrugada em claro, ele chorava de dor, ele gritava de dor. E eu tentava fazer alguma coisa, né? Porque remédio não adiantava mais, não fazia efeito, porque era uma dor absurda. E eu tentava orar, eu orava nas madrugadas, porque a gente não dormia, a gente ficava acordada. Eu orava, eu colocava as mãos e a gente tentava, né, buscar alguma solução no meio desse caos. E aí Deus foi nos sustentando, né? Passou a semana, ele ia tomando remédio para amenizar a dor e a gente orando, eu orando, minha mãe orando. E chegou o dia do nosso casamento, graças a Deus, e no outro dia ele se internou, né? Então, assim, esse momento, como você falou, né, tinha muita gente orando, né, em vários lugares. Você falou que até fora do Brasil, né? Muitas. E você se posicionou, se colocou nesse lugar de oração. Eu vou aproveitar essa parte da nossa conversa, vou separar um louvor para vocês ouvirem nesse intervalo, a nossa cantora Tiffany Israel. E você vai entender também através do louvor que é possível você entender essa verdade, você exalar essa verdade, que a gente tem que orar. E a oração, ela pode muito em seus efeitos. Verdade. E existem causas que não adianta, não importa, se tem o mundo inteiro orando. A guerra é nossa. Verdade. E Deus fez uma mulher de Deus ir viver essa guerra e vencer essa guerra para a glória de Deus. E a gente vai agora para a segunda etapa, depois do nosso intervalo, com uma palavra. Porque, assim, tudo isso que a gente vive em Deus, a gente não vem da nossa cabeça, né? A palavra está sempre sendo pregada, sempre sendo lembrada. O Espírito Santo, ele falou com você. Eu quero que você conte pra gente quais foram as palavras que o Senhor falou com você durante esse período. Vai ser uma bênção. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Agora a gente vai trazer essa palavra depois desse louvor e tá com a Isabelle essa oportunidade para falar pra gente quais foram as principais palavras, o que o Espírito Santo martelava no seu coração, que te deu essa força e que agora vai dar força para pessoas que estão passando por processos difíceis ou tão difíceis quanto. Até sempre falava com ele quando a gente estava no hospital, a gente ouve muita coisa também, né? Então acaba meio que... Não é que a gente deixe se levar pelas coisas negativas que a gente ouve, mas acaba dando uma... A gente fica assim... A gente se pergunta, né? Jesus, assim, se acontecer comigo, né? A gente fica assim, meio dando uma... Não é nem questionar, porque incrível que eu sempre falo isso também, que eu nunca questionei a Deus assim, por que Deus está fazendo isso comigo? Nunca, assim, não... Sem mentira nenhuma, nunca questionei a Deus assim... Deus, por quê? Por que comigo? Ou ficar revoltada? Nunca, em nenhum momento. Acho que Deus, assim, Ele me fez enxergar. Claro, a tristeza vem, né? A gente fica triste, a gente tem medo, porque o medo não é... Não tem como não sentir, a gente é ser humano. Mas, assim, eu escolhi confiar em Deus, entendeu? Eu escolhi entregar a Deus. E a gente ouvia muitas coisas, né, de outras pessoas que também estavam passando por esse processo ou por outros processos e falavam coisas negativas. No hospital mesmo, esse tempo internado, a gente vê muita coisa, a gente vê pessoas falecendo, a gente vê resultados negativos, a gente vê... Ele fez uma cirurgia bem agressiva, né? Foi. Na coluna? Foi na coluna. Ele fez uma cirurgia durou 7 horas a cirurgia, foram várias coisas em uma só, né? Ele precisou fazer a biópsia, colocou alguns parafusos na coluna para poder... Uma artrodese, né? Para poder sustentar, né? O tumor era tão grande que
fraturou vértebras, enfim. Então foi assim bem delicado. E a gente ouvia coisas ruins, né? E eu lembro que quando eu dormia lá no hospital com ele, a gente sempre louvava, ele como um músico, bom músico, né? Nada viciado em instrumento. Ele levou o violão, né? Levaram o violão para ele ficava tocando, louvava. É incrível que como a gente enxerga, né, hoje de outra forma. E aí Deus falava muito comigo na madrugada, né? Às vezes eu lia a Bíblia, orava quando ele estava dormindo, porque eu mesmo não dormia praticamente, né? Ele dormia, eu não dormia. E eu sempre louvava, sempre estava de fone ouvindo louvor e Deus... Uma vez eu ouvi uma coisa de uma pessoa, né? Acompanhante de um paciente, que me falou uma coisa que aquilo queria entrar na minha mente, assim, como uma seta, assim, sabe? Para eu ficar mal. Falou assim que não ia dar, ela quis dizer assim que não ia dar certo, que o paciente dela já tinha passado por isso e sabe, e aconteceu mesmo comigo. Então assim, eu fiquei bem mal, né? E aí, mas eu tentava, por um lado, eu ouvia coisas ruins e eu pedia a Deus, sabe, para não deixar aquilo entrar no meu coração, para eu ficar firme e confiar, né, no que ele estava nos prometendo. E eu ouvia muito um louvor que falava assim, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. E eu me apegava nesse louvor, né? Porque a gente tem que, é realmente isso, a gente tem que se apegar no que Deus fala conosco, do que Deus nos prometeu, né? Porque Deus já tinha prometido, né? Deus sempre falava que estaria conosco, que estaria nessa guerra com a gente. Então, assim, eu sempre orava assim, que na minha mente, né, que no meu coração não entrasse outras coisas que para eu não dar brecha, né, para ouvir coisas negativas, coisas ruins que fossem lançadas contra a gente, mas que nós só pegássemos para nós o que fosse de Deus, sabe? Coisas positivas, porque a gente tinha que abraçar o que Deus já tinha prometido, né, para nós. Eu separei aqui só um rápido, porque é fácil, assim, parecer que a gente é forte, né? Quando as coisas estão boas, quando tá tudo bem, quando a gente tá em festa. Mas quando realmente acontece essas coisas que a gente é provado, a gente vê, né? E eu até falava, eu fico assim, quem somos nós, né? O que sai, que aí entra, né, até o tema, o que sai de nós quando nós somos pressionados, né? O que sai de nós quando nós somos pressionados? Sai coisas boas ou coisas ruins? Sai reclamação ou sai gratidão? Sai murmuração ou sai adoração? Né? Então, separei um versículo aqui que está em 2 Coríntios 4, 8, que diz: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E é isso, a gente tem que se agarrar ao que Deus tem para nós, sabe? Não dar ouvido a coisas ruins, ao que a gente ouve, mas saber que nós temos um Deus, né, que batalha por nós, que vence as nossas guerras. E é isso. Amém. Que palavra especial, que palavra importante, alinhada com o que você viveu, né? Porque, como dizem, ou você vive o que prega, ou você vai viver o que pregou. E agora você está vivendo esse momento, né? De poder testemunhar, né? Como foi os louvores que vocês cantaram no casamento. E que celebração linda, né? Porque foi no casamento que vocês contaram para todos os familiares e amigos. Nossa vitória. A vitória, né? A resposta de cura, que não tinha, né, mais nenhuma célula do câncer. E assim, é emocionante lembrar, foi emocionante viver. Foi. E vai ficar para sempre para testemunhar o que Deus fez. E como é bom a gente não se esquecer de confiar em Deus. Porque para que a gente consiga exalar a fragrância de Cristo, a gente precisa confiar. Porque Jesus, ele sentiu aflição também, né? Quando Jesus sabia que ia ter que passar pelo Getsemane, pela cruz, no Getsemane ele ficou em angústia, mas ele confiou no Pai. Ele falou assim, eu sei que o Pai sabe que eu tenho que passar, se eu tenho que passar, amém. E ele permanece. E o nosso perfume, o perfume que a gente exala, não é nosso. A palavra de Deus diz que nós somos para Deus o bom perfume de Cristo.
Deus tem que olhar Cristo em nós, o mesmo jeitinho de lidar com os problemas, a mesma maneira de buscar o Pai quando está em aflição. E você fez isso quando você ouviu essa palavra em muitos outros momentos, e por isso que você chegou até aqui. Tal como Jesus conseguiu, né, completar a sua obra, e eu creio que ainda tem muito mais para vocês viverem, e que você e quem está em casa não se esqueça que tem um Deus que está orquestrando toda a sua vida. É um Deus que está governando, como a minha avó sempre diz, é um Deus que está no controle. Sempre. E eu queria aqui deixar para vocês uma palavra de João, que está muito alinhada com isso, né? Sobre Jesus ressuscitar Lázaro. Aqui. João 11. E eu marquei algumas coisas aqui que me deixaram assim, boquiabertas, porque a gente olha sempre a mesma palavra, né? E às vezes o Senhor faz a gente enxergar. A gente sabe que Jesus era muito amigo de Lázaro, ele amava ele, tanto é que quando vão chamar Jesus, né, ele fala, quem tu amas, né? Ele está doente, nós precisamos que o Senhor venha, cure. E não só ele tinha um bom relacionamento com Cristo e Cristo com ele, como as suas irmãs, Marta e Maria. Inclusive uma delas, ela é aquela que perfuma Jesus. Então ela tinha uma vida de adoração a Deus, e Jesus, ele por um momento, eu queria que vocês conseguissem entender isso. Jesus por um momento faz esperar quem o adora. Por um momento Jesus deixa adoecer quem ele ama. Por um momento Jesus deixa morrer, né? Coisas e sonhos, né? Na vida de quem é sincero com ele, que aí no caso a gente está falando de Marta e Maria, né? Morreu alguém dentro da casa deles. A gente pode falar assim, né, do sonho, de algo que se sonhou, que você queria. E é um Jesus que está fazendo tudo isso consciente. Não é um Deus que está fazendo isso porque ele é tirano, porque ele é um Deus mau, porque ele não nos ama, mas ele faz isso sabendo o que está fazendo e com um propósito por trás do que está fazendo. E eu não estou falando isso exclusivamente porque Lázaro ressuscitou ou porque o Oséias foi curado, mas porque o texto, quando a gente vai ver a história de Lázaro, nos diz que Jesus tinha um propósito além, né? Jesus fala que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Só que Jesus queria, e ele vê uma vitória, ele vê algo bom em ele não ir no primeiro momento que o chamam. Jesus demora 3 dias para chegar até Lázaro, a gente conhece, e eu queria que vocês prestassem atenção no versículo de número 14, porque olha o que Jesus disse, verso 12. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Olha isso, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Olha o que Jesus está dizendo, Jesus não está falando para o bem de Marta, que o texto logo no início diz que era aquela mulher que tinha derramado o perfume em Jesus. Jesus não está fazendo isso necessariamente para o bem de Lázaro, porque coitado, ficou doente, morreu, foi para o mundo dos mortos, né? Deixou de ter vida, já cheirava mal. Jesus estava fazendo tudo o que estava fazendo também pensando em quem andava com ele, mas ainda precisava ter uma experiência maior de fé. Então, assim, Deus tinha obras a fazer, vocês ele fez, né, essa coisa linda, ele te amadureceu, mas além disso, o Senhor tratou de Marta e Maria, porque elas pensaram, né, que Jesus tinha uma data até que ele faz, se passar de 3 vezes ele já não pode mais fazer. Tratou delas, ele fez obra com quem viveu. Mas além disso, Jesus queria fazer com que os discípulos e nós hoje, olhando para a história de Lázaro, aprendêssemos a ter mais fé. Olha isso, e é isso, porque depois da prova a gente aprende, né, a ter, nos vem amadurecimento, a gente aprende a enxergar, né, a vida de outra forma. No meu caso, o casamento de outra forma, já começar o casamento pior, né, passando por um momento ruim, mas de outra forma a gente aprende a valorizar, aprende a ser mais grato. Aí você entende que você pode perfumar. Verdade. Mesmo diante de provações.
Então hoje você conseguiu entender e eu espero que você consiga refletir, né? Deixar ficar iluminando no seu coração essa palavra, que você divulgue, envie para uma amiga, envie para uma mulher de Deus, para uma pessoa que precisa e que está vivendo esse amadurecimento, para que ela não se esqueça de que tem um Deus que está no controle e que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é fiel e que Ele sabe o que está fazendo. Sempre. Quero te agradecer por estar aqui hoje. Obrigada a Eu você. quero encerrar fazendo uma oração por você, por mim, por todos nós que e ainda temos muito processo, muitas Verdade. provações a encarar, porque a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições, mas que nós temos que ter bom ânimo. Então que o Senhor te encha de ânimo nessa oração agora. Em nome de Jesus, oremos. Senhor Deus, Pai poderoso, maravilhoso, exaltado seja o teu nome por tudo que tu, em tua soberania, escolheste fazer na vida de Isabela e José. Obrigada pela força, obrigada mais uma vez pela maneira como o teu nome está sendo exaltado em cada canto onde essa palavra e esse testemunho tem chegado. Obrigada, Senhor, pela proporção do teu poder que foi revelado aos nossos corações. Obrigada porque a nossa fé foi aumentada, está sendo e será, o enquanto for lembrada a história deles e o que o Senhor fez por eles. Obrigada porque tu é Deus que vê hoje, o ontem e o amanhã. O Senhor sabe de tudo, não se esquece de ninguém e está no controle de todas as coisas. Nos ensina a nos reduzir a nossa insignificância, a tua grandeza. Nos ensina a descer e nos sujeitar com prazer, com voluntariedade, sobretudo com fé ao Deus que está fazendo o que está fazendo, porque sabe o que está fazendo. Tu és fiel. Nos ensine a perfumar essa fé aonde quer que nós chegarmos, independente da provação que estejamos passando, porque hoje nós podemos descobrir, Senhor, nós podemos refletir que podemos sim perfumar, podemos sim exalar a fragrância do conhecimento de Cristo, mesmo estando sendo provadas, mesmo sendo prensadas como aquela azeitona foi, o teu azeite vai ser extraído, o teu perfume será exalado. Enche agora a vida dessa mulher, desse homem, dessa família que precisa ser cheia da fé do Deus que fez e não mudou. Tu és o mesmo, Senhor. Obrigada. Obrigada por este dia, obrigada por este momento, obrigada pelos recursos, obrigada por cada ofertante que permitiu que chegássemos até aqui com esses aparelhos. Obrigada. Que o Senhor faça essa palavra ir além dos nossos pés e do alcance da nossa própria voz, porque Tu é Deus de perto e Deus de longe. Obrigada por esse dia, obrigada, Senhor, porque Tu és bom e a Tua fidelidade dura para sempre. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou Rafael Magalhães e esse é o Pode Perfumar.